Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do Já Pode Mostrar, o seu podcast de almoço favorito. E qual que é o tema de hoje, Morgana? A ânsia de ter e o tédio de possuir. Nosso podcast, no vídeo de hoje, vai abordar o tema de consumo e consumismo. Como isso pode prejudicar o meio ambiente, afins, a sociedade e tudo demais. E tudo isso, por incrível que pareça, teve contexto na Segunda Guerra, na crise econômica que teve. E então, eles fizeram uma reunião, as pessoas poderosas da época fizeram uma reunião, e nisso eles decidiram, o governo, a gente tá falando principalmente dos Estados Unidos, né, que foi o vídeo de referência que a gente teve. Foi a partir daí que virou potência mundial. Exato, né? Então nisso, eles falavam, as pessoas precisam comprar, e isso meio que virou uma necessidade, principalmente que vende propagandas e tudo mais. Isso explica, aquela parte que os caras começaram a ter muito filho. Sim! Nossa. E nisso começou a ter muito filho, começou a ter muita demanda de coisa pra comprar. E isso que movimentou a economia dos Estados Unidos e movimenta até hoje. A gente tem que entender que os Estados Unidos é uma potência por causa que, assim, durante a Segunda Guerra Mundial, eles ganharam muito dinheiro com a guerra. Em geral, até hoje, eles ganham muito dinheiro com a guerra. Com qualquer guerra. Mas como a guerra acabou, eles, como é que a gente vai ganhar mais dinheiro? Eles começaram a criar toda essa ideia do consumismo, que o pessoal tem que pegar, comprar muito e tal. Tanto é que por isso que nos anos 50 teve o boom econômico, assim se dizendo. Então, o pessoal antigamente era muito bem de vida, a maioria era classe média alta, e geralmente o pessoal tinha de 3 a 5 filhos, sabe? Porque podia, eles estavam vivendo eu o tô sonho. podendo criar, né? Tem uns que nem podiam, né? Nossa, eu posso criar tantos meus 3 filhos que eu vou ter 3 filhos em 3 famílias. Mas isso pode se refletir até nessas taxas que o Trump tem colocado, em outros países, que é pra movimentar a economia local. Ele quer fazer ele quer fazer o novo que teve na guerra. Exato. Ele quer fazer a América crescer de novo. E nisso a gente tem também até mesmo um boom da internet na questão em si. Sim. Porque, querendo ou não, cara, a evolução da internet foi dando mais consumismo, mais coisa pra você poder gastar, mais coisas que você quer. E mais formas de comprar também. Mais forma de comprar. Por exemplo, online. site de compra. Você quer se aprofundar um pouquinho nisso? E outra que tem o fato de que, por exemplo, tem muita propaganda, sabe? Quando, por exemplo, assim, em qualquer site, assim, ou qualquer aplicativo, assim, que tu for navegar, vai ter uma propaganda de alguma coisa, assim, sabe? Vai ser patrocinado por alguém. Vai ter um patrocínio. E fora também, a gente pode pegar o exemplo de blogueira, que, blogueira de maquiagem, ou de roupa, de moda em si. A moda gasta muita coisa. A moda, por exemplo, a indústria de calça jeans, pra vocês terem uma ideia, enche galpões e galpões de peças jeans e, não vende e fica lá mofando. Então, nisso, as pessoas acabam, vamos supor, por exemplo, uma blogueira costuma ter, em média, assim, uma blogueira gigante, que incentiva o consumismo, em média 30 base. Ela não tem cara inteira pra usar tudo aquelas coisas. Então, o que ela faz? Ela usa algumas, as outras vencem e ela joga tudo fora. Por quê? Porque ela tem patrocínio pra ganhar mais. Então, cara, e pior que, esses dias eu vi uns vídeos, né? Que eu tenho visto bastante coisa do consumo e do consumismo. Porque, essencialmente, o consumo é tu consumir o que tu precisa pra tua sobrevivência. Talvez, assim, um luxo para os finais de semana, assim, no máximo. Já o consumismo é o tu ter em excesso, tu ter de certa forma, pra prejudicar o que tem em volta, o meio ambiente, tudo. Porque a gente se entope de microplástico todo segundo. Como a Karen falou das blogueiras, se tu tu abre ali um TikTok e tu bota a tua localização pra, Estados Unidos, esses lugares que falam inglês, e tu vai, começa a ver conteúdo de maquiagem, o que tu mais vê é, por exemplo, venha restocar comigo a geladeira da minha filha de 3 anos. Então, comprei isso aqui, um suco que vem numa embalagem de plástico. Ela abre e ela bota em outro container de plástico, cara. Que tem 500 separação de gaveta. Só que daí a diferença é... Um é aquele plástico, assim, podre. Sabe aquelas garrafinhas que tu compra, assim? Que ela descartável e o plástico dela é mole, assim? A diferença é que não é assim, né? Aquelas garrafas. Não é água ou pedra, a diferença né? também, ou a diferença até mesmo é na cor do produto. É isso que a gente bloqueia, sabe? Nossa. Tem pessoa que compra e, por exemplo, tem a casa inteira rosa. Ela vai se desfazer de tudo que ela tinha antes e vai comprar todas as coisas rosa, mesmo que ela não precise disso, sabe? Nem me puxa assunto de americano e corante. Eu li um bagulho que querem, parar de legalizar os corantes e os caras estão ficando malucos.
Mas isso é para outro episódio. E, inclusive, tem o negócio do glitter também. Do glitter. Que glitter nunca Decompõe. Aham. Nossa. Daí, tipo, ficam com uma caralhada. Fica um monte de microplástico. Fica um monte de microplástico, tipo, em um monte de lugar e nunca vai decompor. Coisa que me quebra muito é que as empresas, tipo, empresas multimilionárias, assim, eles continuam usando plástico e é conhecimento geral que plástico faz mal pro meio ambiente, né? Mas por que diabos ninguém investe em embalagem sustentável? Tipo, eu sei que é caro, mas tipo assim, cara, tu é uma multinacional, tu tem dinheiro pra caramba, sabe? Morgana, tu tem que entender aquela coisa. Agora, voltando ao tema do podcast, obviamente. Que é aquela coisa, a empresa tem bilhões. E vamos supor que fazer uma capinha de celular que é biodegradável, se jogar no oceano vai se desfazer, custa 3 pila. E fazer uma de plástico assim vai custar 0,50, vai custar 50 centavos a menos. Real. Como vai fazer muito, como eles vão fazer em excesso, vão gastar muito. E eles sempre vão focar no mínimo lucro. Pois é. Tipo, economiza 10 centavos, vamos lá que é 10 centavos mais barato. Verdade. No mercado. Eu dei uma pesquisada aqui que a Morgana e o Davi falaram das grandes empresas não usarem. E as justificativas que elas dão são, tipo, o custo da matéria-prima reciclada, Sim, a escala, porque é um pouquinho mais a gente caro, vai mas... precisar de muito mais plástico biodegradável e, assim, materiais sustentáveis do que as ONGs, assim, que realmente reciclam podem nos dar. Como se eles não tivessem dinheiro pra, tipo, ajudar Criar uma nova isso. ONG. Então, Ajudar as ONG. E sabe um negócio? 1% do lixo dos Estados Unidos é reutilizado. 99% vai pra, tipo, vai pra lixão, vai pra algum lugar que não esteja eles certo, não- sabe? Pra poder... Eles não são, tipo, responsáveis por maior parte do lixo hoje em dia? Sim. então. Sempre foram, desde a Segunda Guerra. Eu vou tentar achar alguma coisa assim. Isso é um baita de um tema sobre consumismo, que é aquela coisa, tu consome muito. Só que tu também vai ter muita coisa pra jogar fora. Sim. E se todo mundo usasse só o que vai o realmente usar, que precisa pra viver e tal, não pegar e ficar guardando mofo ou enchendo, fazendo uma pilha dentro de casa, nós já não teria tanto lixo. E eles te fazem, tipo, ter essa necessidade. Por exemplo, vamos supor, tu tem um celular comum, sabe? Lançam um novo. Eles sempre vão falar que o teu celular, ele é desatualizado, horrível. é horrível, não funciona, e tu precisa comprar esse novo. E querendo ou não, o lixo eletrônico é horrível. Sim. É horrível. Porque não se desfaz na natureza. Exato, não se desfaz e ainda cria... Ai, qual que é o nome? Churume. Enxurume, isso. O churume do lixo eletrônico é horrível. Então, Ah, por causa dos restos das tipo, baterias. Sim. e tipo assim, grande parte das coisas que, por exemplo, assim, que a gente consome, assim, a maioria delas vai, tipo, durar por ano, sabe? Por exemplo, o meu telefone, é um A32 4G, eu tenho ele vai fazer 3 anos que eu tenho ele. Ele atende todas as minhas necessidades. Ele está desatualizado? Está, sabe? Mas eu não, enquanto eu não vejo necessidade de comprar um novo, Exatamente, porque, tipo, o consumismo em si, ele é tão empurrado pra gente, porque a gente tá sempre sendo bombardeado com anúncio, com oferta, com, ai, você tem que comprar isso aqui, tá em promoção, você vai perder se você não comprar isso. então, É que nem foi falado no início do episódio. Tem um filme muito bom, inclusive, que toca nesse assunto, chamado Eles Vivem, que ele é lá dos anos 80 ou 90. Que Nossa, ele tu fala foi lá exatamente longe. isso, assim, juntando com o que era possível na ficção científica da época. É um filme de 1988, muito bom, dá pra achar ele até mesmo no YouTube, dublado, legendado. E sobre o tópico de consumismo e o tanto que os anúncios são empurrados na nossa cara, ele é um que você precisa assistir pra ter uma visão assim mais leve sobre o assunto, pra entender com mais facilidade. Um outro filme mais infantil, querendo ou não, nisso, que ensina até pras crianças sobre o consumismo, seria o Wall-E. Que foca, verdade, que foca totalmente em como que provavelmente vai ficar a Terra daqui a alguns anos se a gente continuar fazendo o que a gente faz hoje, entende? E tipo, e querendo ou não, no próprio filme fala, eles não puderam mais viver na Terra, eles criaram o jato, um negócio que voa pelo espaço. O foguete. Só que mesmo assim eles ainda não estão satisfeitos com isso. Eles querem sempre mais. E é isso que está destruindo o planeta Terra na vida real.
Vocês Sabe, lembram do exatamente. filme do Lorax? Alguém já assistiu? Já. Esse aí Sim. critica o consumismo porque lá, tipo, o cara ele pega, acaba com todas as árvores do planeta só pra fazer um suéter. Agora não lembro o que ele Era faz. suéter. Que daí, Era um tipo, negócio que faz tudo. daí imagina, o cara acaba com toda uma floresta inteira de todo um planeta só pra fazer um suéter E de essa cada que é a árvore. extração da matéria-prima. A matéria-prima, a extração da matéria-prima e como que o produto que é feito com ela desgastado é o que mais tá acabando com o nosso planeta hoje. Exatamente. E eu acho que assim, a gente achando filmes que tocam nesses assuntos acaba sendo muito mais fácil para integrar e para a pessoa conseguir entender. Porque, assim, geopolítica, política em si, sustentabilidade, tudo é só empurrado de uma maneira muito maçante. E quando tu Exatamente. consegue ter uma visão mais leve para entender melhor sobre o assunto, acaba sendo muito mais interessante. Sim. Do consumo e do consumismo, sabe? Porque é algo que tem que ser mais falado, realmente, tanto na escola, quanto em casa, quanto na mídia, principalmente na mídia, porque é o que mais incentiva isso. Sim, exatamente. Porque hoje em dia, se tu para pra pensar, tudo é fabricado para você consumir. A extração da matéria-prima, que nem foi dito ali, diretamente E no uma coisa- Oli e no Lorax, E cara. uma coisa que esse vídeo falou é sobre o consumo rápido. Sabe? Tipo, as Verdade. coisas parece que elas são feitas para elas estragarem rápido. Sim. Por exemplo, assim, roupas que são feitas, tipo assim, muito mal feitas, sabe? Que Dá não- uma lavada, já estão desbotadas. É, já tão Tipo, essa uma lavada, camisa já aqui. tá desbotada. Objetos, principalmente objetos. Tu vê uma Decoração. mesa de madeira de antigamente. Eu falo isso, meu pai é velho, tá? Todo respeito. Nossa. Uma mesa de madeira, antigamente, ela era feita, revestida com prego, com madeira, com tinta, com 15 tudo. camadas de verniz. Sim, Exato. as coisas eram feitas pra durar. Pra durar. Eu tenho uma mesa lá em casa. A mesa era da minha bisavó, até lá até Eita. hoje. Daí, tipo, e do casamento da minha bisavó, se não me engano. E daí, tipo, tu compra um negócio, parece que é feito de, sei lá, papel machê. Então, Isso vale também para eletrônicos e tal. hoje em dia. Verdade. com certeza. Tipo, pegar uma geladeira de antigamente, uma geladeira de hoje em dia. Até fogão e tal, essas coisas. Tipo, um fogão a lenha nunca vai se desfazer, mas um fogão de hoje em dia lá. É, Antigamente Se tu pegar o tinha mais necessidade barato de e durar. mais acessível. Sim, mais Nossa. podre ele é. Nossa, eu não consigo entender pra vocês que esses dias, tipo, sabe aquelas gradezinhas que tem em cima do forno? Aham. Literalmente começou a cair do meu forno, velho. Eu não posso mais usar o forno porque caiu a gradezinha de cima. A Giovana comendo lá um Eu bolo, sou a fazer qualquer prova coisa. que o Consegui consumismo até tá tudo. afetando os nossos eletrodomésticos. Real. Exatamente. E os neurônios. O neurônio. Pensar. Em relação às formas de amenizar o consumismo, quais vocês, tipo... Eu Não acho gastar mais do que necessário. Totalmente. Sim, Assim. eu acho que isso parte do individual, mas também a gente pode tomar muito proveito desse tanto de propaganda que tem assim empurrado para a população e começar a usar isso para empurrar contra o consumismo. Que nem tipo anos atrás na Globo, tipo de madrugada, tinha sempre uns anúnciozinhos assim, que era umas animaçãozinhas sobre sustentabilidade, apoiando a reciclagem. Aham. Eu acho que a gente devia trazer isso de volta. E, tipo, a reciclagem, ela é muito falada com criança. Mas, tipo, cadê a reciclagem? Cadê o... Cadê, tipo, a prática? Exato. É só teoria que tem. É só a teoria que é Uma- ensinada nas escolas, sabe? Uma coisa Vamos que... numa escola ensinar as crianças. Uma coisa que eu faço pra não, não consumir tanto, assim, principalmente não precisar comprar tanta roupa, assim, é que tem roupas que às vezes eu não uso e daí eu vou lá e personalizo elas. Pois é, Sabe? customizar a roupa. Eu costumo, eu corto, eu pinto nelas. Desculpa. E nisso a gente pode realmente levar em consideração, porque isso tem que ser falado mais, porque o principal público é o quê? Adolescente e adulto. Sim. E realmente a gente tem que falar mais sobre. Porque é muito preocupante isso de 1% do lixo ser reciclado, sabe? E, tipo, não adianta nada só falar isso com criança, mas não falar com públicos que realmente podem Real. fazer algo com isso. Por exemplo, adultos, adolescentes, porque, tipo, esses, tipo assim, pelo menos nós, assim, visão integral, cara, ia ser tão interessante se falassem sobre sustentabilidade com nós, assim, só que de uma forma não maçante, mas sim, tipo, levar a gente pra fora, assim, pra gente promover projetos que foquem na sustentabilidade e tudo mais, separação de lixo. Enfim, vocês têm algumas considerações finais? Eu acho que não. Por enquanto, eu acho que ficou, tipo, bem... Como é que fala? Bem conversado, digamos É. assim. Acho que ficou bom.
Com muita mídia. Então, bem Eu gostei. almoçado. Estamos Enfim. bem almoçados. Em essência, diga não ao consumismo e que se foda os E as Estados drogas Unidos. também. Ou sim. Mas seja educado e diga Diga não, obrigado.